noite. Não sei se tem algum irmão já entrando no nosso momento de reflexão sobre o Evangelho do Cristo esta noite. Já temos alguns irmãos presentes. Boa noite a todos. Que nós possamos essa noite, mais uma vez, estar em sintonia com o Pai, nesse momento de reflexão, introspecção, comunicação, falarmos de temas que possam nos enriquecer de conhecimento sobre o Evangelho do Cristo. Vamos dar boa noite aos nossos irmãos que já estão entrando. Boa noite, Rosa. Boa noite, Luana. É um prazer estar com vocês hoje. Justina. Casa de Francisco. Então, nós vamos dar mais alguns segundos para que possamos ainda que alguns irmãos possam adentrar a sala virtual, né? Zezé Mendes também está aí, minha amiga. Tereza Cisne, boa noite. Que bom. Meu coração se alegra por estar com vocês essa noite. Então, considerando o nosso horário, já esperamos aí 1 minuto, estamos aqui nessa sintonia. Dani, hoje é um dia muito especial, como todos os outros, porque estamos aqui para estudarmos e ajudar o nosso interior e nos burilarmos nessa nossa existência. Um dos caminhos é ler, refletir, estudar e realizar uma introspecção com as palavras do nosso Mestre Jesus. Elma, boa noite. Márcia. Então, eu sou Vera Leitão Cardoso, sou trabalhadora da Casa de Francisco e hoje estou sendo premiada por vocês, por Deus, pela Casa de Francisco, por estar aqui com vocês novamente. O tema que eu escolhi hoje para nós podermos refletir é o capítulo 12, tá? Amai os vossos inimigos, o item 11, o duelo, tá? Gostaria também de dizer que esse tema me foi inspirado pelas vivências também que nós temos no nosso dia a dia e a importância de entendermos que o duelo ele tem que ser banido, aniquilado das nossas vidas. Em seu tempo, considerando a evolução de cada um, nós um dia iremos viver sem o duelo, né? O duelo que pode ser considerado, né, esse momento de confrontação entre as pessoas, entre determinadas situações, onde envolve toda uma necessidade de burilamento interior. Então, eu escolhi esse tema e vou ler o Evangelho. O duelo é no item Instruções dos Espíritos. O duelo. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida uma viagem que o há de conduzir a determinado ponto, pouco caso faz das asperezas da jornada e não deixa que seus passos se desviem do caminho reto. Com o olhar constantemente dirigido para o termo a alcançar, nada lhe importa que as urzes e os espinhos ameacem produzir-lhes arranhaduras.
umas e outros lhe roçam a epiderme, sem o ferirem, nem impedirem de prosseguir na caminhada. Expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provações da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus, e se não fosseis, como sois iludidos pelos vossos prejuízos, tal coisa seria ridícula e uma suprema loucura aos olhos dos homens. Há crime no homicídio em duelo. A vossa própria legislação o reconhece. Ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida do seu semelhante. É um crime aos olhos de Deus, que vos traçou a linha de conduta que tendes de seguir. Lembrai-vos de que somente vos será perdoado conforme perdoardes pelo perdão. Vos acercais da divindade, pois a clemência é irmã do poder. Enquanto na terra ocorreu uma gota de sangue humana vertida pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda se não terá implantado aí. Reino de paz e de amor, que há de banir para sempre do vosso planeta a animosidade, a discórdia e a guerra. Então a palavra duelo, ela somente existirá na vossa linguagem como longínqua e vaga recordação de um passado que se foi. E então, esse é de Adolfo, bispo de Argel, Marmande, de 1861. Esse tema que envolve o duelo, é importante que nós possamos entender que nós vivemos hoje não o mesmo duelo de tempos atrás, né? O duelo dos tempos bárbaros, o duelo em que havia aquela força física na retirada da vida do outro, daquelas pessoas que tinham em sua vida o marco, né, da luta, da defesa da honra através da força física, e que muitas vezes ela era considerada como se fosse o juízo de Deus. Aquela época em que se tinha como caminho olho por olho, dente por dente. Tinha que ser um comportamento em que o homem encarnado naquela época tinha essa percepção da força física. O duelo advém de onde, meus irmãos? O duelo, essa chaga, não é? Que nos acompanha ainda na sociedade, na nossa integração social, até mesmo no nosso dia a dia interior, ainda está calcado naquela sombra que teima em nos acompanhar de outras vidas, que nos faz reverter muitas vezes as nossas vontades para o bem, e quando ocultamente em nosso coração ainda está a vingança, o egoísmo, a vaidade. E aí, qualquer agressão que nos possa, mínima que seja, que nos possa ser atingida, nós já realmente podemos ser causadores de uma situação de duelo. O duelo, ele é considerado, conforme está nos livros dos Espíritos, como uma coisa que é um comportamento que se torna ridículo. Porque pensem, nós mesmos, quando estamos numa situação que envolve duelo, quando fechamos os nossos olhos, quando deitamos nossa cabeça para rezar, ao nos deitar, para o nosso sono reparador, nosso sono físico, e que lembramos das situações vividas em que nós poderíamos ter evitado, nós temos um sentimento que envolve a nossa moral. E nós nos sentimos muito mal. Principalmente nós, considerados trabalhadores de última hora, nos sentimos muito mal. Também, o que nós podemos imaginar? O Evangelho, ele diz: só é verdadeiramente grande aquele que considera essa vida uma viagem. Então, o que é que eu tenho que fazer? Focar num ponto em que eu vou perseguir a minha conduta e a minha atitude dentro dos preceitos
do qual o nosso mestre, qual nós seguimos, Jesus Cristo, onde ele diz no capítulo: amai os vossos inimigos. Não interessa, no nosso dia a dia nós vamos ter pessoas que vão nos ferir. Pessoas que vão muitas vezes concatenar circunstâncias de agressão, às vezes moral. Por quê? Para nos atingir. E aí, nesse momento, ele, de forma figurativa, nos coloca no Evangelho os espinhos. O que nós temos que fazer? Lembra? Jesus veio e disse: se alguém te bate a face, dá outra. Será que nós estamos nesse patamar de dar a outra face e não ter dentro do nosso coração a vingança? Porque às vezes a pessoa diz assim: eu não respondi agora, eu não agredi no momento que foi agredida, mas vai ter um momento de eu me vingar. Então é a alimentação de sentimentos que, com certeza, meus irmãos, não são advindos de bons fluidos, boas energias, dos nossos irmãos benfeitores da luz. Somos antenas que conseguem captar energias e, dependendo de como estamos sintonizados, nós não vamos conseguir sair deste duelo. Esse duelo que ainda agride. Temos ainda hoje a retirada de vida de outras pessoas, sim, no qual é considerado como um homicídio. Mas está escrito que, na mensagem, enquanto uma gota de sangue no planeta Terra for derramado pelas mãos de um homem, ainda não está ali instaurado totalmente o amor ao próximo, para que o nosso planeta se torne um planeta de amor. Mas temos que confiar em Deus. Temos que ter a confiança que mesmo na nossos degraus que ainda estão bem aquém da escada, né? Precisamos ascender, mas nós temos que ter a confiança. E o que mais me preocupa também ultimamente e atualmente é o duelo que agora não é o físico, mas é o duelo que envolve a parte da comunicação falada e da escrita. Quantas pessoas, né, atingem o outro através de uma palavra? Atinge a moral do seu vizinho, do seu familiar, ou daquela pessoa mesmo que você não tem afinidade, através dos gestos. E para completar, hoje nós temos os ambientes virtuais. Quantas pessoas não fizeram ou perderam amigos ou pessoas que se consideravam do seu ciclo social por conta de políticos, por conta de pensamentos diferentes, ideologias, não necessariamente na política. Nós temos uma forma assim abrangente, várias maneiras abrangentes de afetar o outro, se não na escrita, na falada. Eu não preciso dar um murro com a minha mão cerrada em punho para duelar com aquela pessoa, com o meu próximo, né? Então, hoje nós temos que ter uma inserção muito maior no amor de Deus e no amor de Cristo, porque hoje nós estamos no nível muito maior de entendimento das palavras do Evangelho do que na época de Moisés, tá? Porque na época de Jesus, onde ele teve que falar por parábolas, porque não podia ser mais claro. Então, meus irmãos, como um fechamento, eu gostaria de deixar uma mensagem que não é difícil assim amar ao próximo, eu acho que quem faz a dificuldade somos nós, pelas nossas próprias características ainda, pela nossa ainda necessidade de nos livrarmos dos sentimentos negativos que estão assolados em nosso coração. E eu acho que de forma pequena ou não,
nós temos tentado nos melhorar. Aqueles que procuram o caminho da retidão, conforme a mensagem diz. Não te importes com o que te vão falar. Se tu és covarde, se tu fugistes à briga ou ao bate-boca, se tu fostes ofendido e mesmo assim tu decidiste não brigar, porque a glória não será vinda dos homens, mas sim do nosso Pai maior. Então, como uma forma de fechar o nosso evangelho, faltando aí 1 minuto e meio, eu decidi olhar um livro, uma mensagem de Emmanuel sobre Sejamos Irmãos, né? Psicografados por Chico Xavier. Então, eu gostaria que vocês refletissem, que sentissem no seu coração essa mensagem, porque ela é profunda. E se nós não nos abrirmos a essa percepção maior, nós vamos continuar no mesmo caminho e numa visão muito estreita para o viver o dia a dia, sem se preocupar com o nosso destino, no sentido do ponto da nossa viagem, porque esta vida vai ter a nossa passagem, é a nossa viagem. E quando chegar o momento da nossa viagem, nós temos que levar uma bagagem melhor do que quando viemos. Então a mensagem diz assim: meu amigo, guarda a luz divina nos olhos do entendimento, porque no lar, na sociedade ou no mundo, somos sempre a grande família humana, cujos membros, sempre nós mesmos, se integram indissoluvelmente entre si. Quando a reprovação ou a crítica te assomarem ao pensamento inquieto, recorda que somente vemos nos outros as imagens que conservamos dentro de nós, e cada homem julga o próximo pelas medidas que estabeleceu para si mesmo. Encontrarás o mal quando a maldade ocultar-se em teu coração, é maneira de ser invisível. Ouvirás a irreverência quando os teus ouvidos permanecerem tocados pela sombra espessa da desconfiança. Identificaremos o procedimento censurável quando ainda alimentamos em nós os motivos de tentação degradante, induzindo-nos às mesmas quedas que observamos naqueles que se tornaram passíveis de nossa crítica. Quando nos irritamos, vemos a nossa própria má vontade naqueles que nos cercam. Quando desanimados, encontraremos razões para o desalento nas mais belas notas de alegria em nosso ambiente. Amai-vos uns aos outros, aconselhou o Divino Mestre. Amando fraternalmente, seremos em verdade irmãos do ignorante, do infeliz, do aleijado e do enfermo, de modo a ser-lhes efetivamente úteis. Jesus, no Evangelho, não pede censores, aguarda companheiros de boa vontade, que, olvidando todo o mal e surpreendendo o bem celeste em todos os escaninhos da terra, com ele colabore para que o mundo se faça mais feliz e para que o homem se faça realmente melhor. Façamos a nossa parte. Lutemos o dia a dia para que o duelo seja afastado de nossas vidas e possamos ser melhores. Paz e bem a todos e tenham uma boa semana. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada.